Ei, tudo bem? Eu sou a Cristal Veloso e hoje eu quero falar com vocês a respeito de uma pergunta que alguns professores me fazem com uma certa frequência, que é assim: Cristal, o que eu posso fazer para garantir que a minha aula seja bem-sucedida, que a minha aula de educação musical seja um sucesso? E aí eu quero conversar com você a respeito de três coisas que o professor tem que ter em mente para que a aula dele flua de uma forma legal. Todo professor levanta de manhã, sai para dar sua aula querendo fazer um bom trabalho. Ninguém sai de casa falando assim: hoje eu vou errar tudo. Hoje eu vou dar uma aula ruim, hoje eu vou fazer tudo errado. Pelo contrário, né? Nós professores temos por regra, inclusive, da nossa profissão, o planejamento. A gente tem que planejar as nossas aulas, a gente tem que se organizar. E por que você, fazendo o seu planejamento, você se organizando, tem aula que dá certo e tem aula que não dá? Tem aula que é um sucesso e tem aula que não é. O que a gente pode fazer para garantir que a aula seja boa? Antes, talvez, a gente tenha que pensar um pouco no que pode fazer com que a sua aula não seja muito legal. Uma aula o que pode te atrapalhar na hora de dar uma aula? Quais são os fatores que podem fazer com que a sua aula não aconteça do jeito que você gostaria? Eu andei aqui pensando, tem vários, a gente podia enumerar vários, mas eu pessoalmente penso em três fatores principais, em três coisas que realmente podem levar a aula a não ser um sucesso. Eu acho que o primeiro motivo que pode levar a sua aula a um insucesso é se você tem alguma insegurança com relação ao conteúdo que você vai ministrar. E isso acontece muito. Às vezes a gente pega planejamentos que são feitos e também são determinados por uma estrutura ou da escola que você está dando, ou pelo programa que alguma instituição esteja usando e que você seja obrigado a usar porque você está lá ou substituindo um professor, ou porque você tem que... Bom, de alguma forma você vai ter que ministrar aquela aula e você não tem muita convicção, muita clareza com relação ao conteúdo que você tem que ensinar. Então isso é um grande fator que pode contribuir para que a sua aula realmente não aconteça de uma forma legal, para que ela não seja um sucesso. Então, ter essa certeza do conteúdo, saber o que você vai ensinar, este conteúdo eu domino. Então, se não domina, vai estudar. Se não domina, vai pesquisar, vai olhar, vai estudar, vai revisitar, até você conseguir ter certeza daquilo que você vai dizer, daquilo que você vai fazer. Então, esse é um primeiro fator que pode realmente te atrapalhar no sucesso da sua aula. Um outro fator que é também determinante é o tipo de atividade, de abordagem que você vai dar para atingir um determinado conteúdo. Às vezes a gente faz uma atividade para ensinar um conteúdo, elabora uma atividade para ensinar um conteúdo que é um sucesso numa sala e é um desastre em outra, não funciona bem em outra. Isso tem muito a ver com o tipo de atividade que você vai escolher. Tem atividades que funcionam muito bem e outras nem tanto. Mas tem aquelas que a gente sabe que são sempre um sucesso, né? O que a gente sabe é que aulas de música que são puramente
expositivas, de você ficar falando teoricamente e não propor nenhuma coisa que tenha a ver com o aluno, que requisite do aluno uma ação, ela tende a ser uma aula chata, uma aula enfadonha, e aí isso também pode causar. Então, não só a sua insegurança com o conteúdo, mas também se você não escolher uma atividade que seja adequada para aquela turma, respeitando o nível de maturidade da faixa etária, né? O nível de conhecimento que as pessoas têm, o tempo que você tem para poder executar aquela atividade de forma que ela realmente aconteça no tempo da aula e que ela proporcione o aprendizado. Então, se isso não acontecer, a aula tende a não funcionar bem. E outro motivo não menos importante que pode levar uma aula ao insucesso é a indisciplina e o desinteresse dos alunos. Porque não há quem consiga ensinar para quem não quer aprender. É impossível ensinar para quem não quer aprender. E isso gera muita insatisfação dos professores, porque com a indisciplina, os alunos eles acabam mostrando que não tem esse interesse em aprender e não consegue, o professor não consegue ter um resultado legal. E aí o que gera essa insatisfação e uma aula que não é aprendida é uma aula fracassada, né? Porque eu sempre digo isso, que a boa aula, né, não é aquela aula que foi bem ensinada, é a aula que foi bem aprendida. Porque às vezes você tem um professor que nem é tão, não é tão experiente, né? É um cara que está começando, mas ele dá aula que os alunos realmente se envolvem e aprendem. Então, esses são os 3 motivos que podem levar a aula a um insucesso. Então, vamos revisar? Primeiro, insegurança com relação ao conteúdo que você tem que ensinar. 2, a escolha de atividades inadequadas para aquela faixa etária, para aquele grupo, ou mesmo para fixar aquele assunto. E o último, a indisciplina e a falta de desejo que alguns alunos têm de aprender. Então, isso realmente são fatores que levam uma aula ao fracasso. Mas existem, na minha opinião, uma arma que todo professor tem na manga, né, para poder dar uma boa aula. E aí o que acontece? Claro que você às vezes levanta de manhã e não tá legal naquele dia, e aí a sua aula não vai ser tão maravilhosa porque o seu humor não tá legal. Também pode acontecer. Esse já seria um quarto motivo, né? O humor do professor não tá lá dos melhores para ensinar naquele dia, ou tá com um problema pessoal muito sério, tá com um problema dentro da escola, às vezes muito sério. Como é que a gente consegue blindar, né? O professor tem como blindar, se blindar para dar uma aula legal, apesar do seu humor, apesar da sua falta de saúde naquele dia para ministrar uma aula e você tem que ir? Tem, o professor tem. Sempre há estratégias que a gente usa que podem nos blindar de dar uma má aula, né? Que o nosso bem-estar, né, não influencie na qualidade da nossa aula. Mas e o aluno? Você já parou para pensar nisso? O aluno tem algum recurso que ele possa usar quando ele não está legal para aprender? Normalmente não. O professor tem, eu disse que tem. E qual é o recurso do professor? O recurso do professor é planejamento, né? Se ele tem um bom planejamento, mesmo que ele não esteja bem, ele consegue se organizar, né? Para fazer das atividades naquele dia, atividades que talvez exijam um pouco menos dele, mas para que ele consiga garantir que o aluno experimente aquelas
aqueles conceitos para ele poder aprender. Então o professor tem recurso, né? A própria maturidade do professor, o seu recurso pessoal, as atividades, o planejamento, um bom planejamento é um super recurso, né? O professor não está legal, mas ele sabe que ele tem uma boa atividade de início, ele sabe aonde ele está, aonde ele quer chegar naquela aula e quais as atividades, quais as etapas que ele tem que seguir para poder funcionar bem. Mas e o aluno? O aluno às vezes não tem muito essa referência dele próprio. Ah, hoje eu não estou legal, como é que eu faço para aprender bem? Ele não vai pensar nisso. O aluno normalmente faz assim, ah, hoje eu não estou legal, ainda bem que eu vou para a escola para ver meus amigos. E aí na hora de ver os amigos, é menos interessante assistir a aula do que ficar conversando com o aluno, com um amigo, cutuca daqui, cutuca dali. Se a aula não tiver interessante, se a aula não for realmente, se o professor não tiver na sua manga uma estratégia para segurar o aluno, para aprender o aluno, ele não vai ter esse aluno interessado no conteúdo. Então, isso é um problema. Então, a gente, como professor, tem que lembrar, assim, que a gente é melhor equipado do que o aluno, né? Nós temos melhor equipamento do que o aluno, a maturidade, o desejo de ensinar, a competência profissional e tudo mais. Agora, é difícil o aluno que tem dentro da sua cabeça que, não, eu estou indo na escola para aprender, porque normalmente o pessoal pensa, estou indo na escola porque é uma obrigação, eu tenho que ir, e eu não queria estar indo lá agora, eu queria estar conversando com meus amigos, eu queria estar fazendo outra coisa, eu não sei para que serve isso. Aliás, isso todo mundo sabe que os alunos falam muito isso. Para que eu tenho que aprender isso? Para que serve isso? Onde é que eu vou usar isso? E eles têm razão de perguntar. E na aula de música isso não é diferente. Mas existem 3 recursos que, mesmo que o aluno não esteja lá muito legal, não esteja muito a fim de aprender, ou mesmo que você não esteja muito bem para ensinar naquele dia, existem 3 coisas, 3 verbos, né, que eu acho que são fundamentais para se dar uma boa aula de educação musical. Seja ela de musicalização, seja ela de iniciação musical, né? Seja ela para coletiva, seja ela até para uma aula individual. São 3 coisas que, se você fizer esses 3 verbos, se você aplicar na sua aula, ela vai ser um sucesso, ela vai acontecer direitinho, você vai conseguir ensinar e os alunos vão conseguir aprender, porque isso também tem que ficar muito claro na cabeça de todo professor. O que é uma aula de sucesso? Isso eu já falei em outros vídeos aqui com vocês. Uma aula de sucesso é a aula que foi aprendida. Acaba com aquela história de chegar na sala de aula e falar para o aluno, passar uma matéria lá na lousa, aula dada, aula ensinada. Já resolvi. Matéria dada, matéria ensinada, já está resolvido. Não é assim, né? A boa aula é a aula que é aprendida. É a aula que o aluno realmente reteve o conhecimento. E os verbos importantes, vamos a eles então. Falar um pouco desses verbos que são tão preciosos na educação musical. Primeiro verbo, escutar. Escutar é uma ação que não pode ser unilateral. Não tem que ter na sua cabeça, né, do professor, que quem tem que escutar é o aluno. A escuta, ela é dos dois. O professor escuta o aluno escuta o professor. E eu sempre falo, né, que o aluno tem que entender o porquê que ele está aprendendo aquilo. Então, eu acho sempre muito eficiente, fica aqui uma dica, né? Acho sempre muito eficiente você chegar na sala de aula e explicar o que você vai fazer. Olá, pessoal, hoje nós vamos tratar do assunto tal.
E para tratar deste assunto, eu quero mostrar para vocês o exemplo tal. Então, você já explica o porquê que você está lá e que tipo de exemplo você quer dar, que tipo de estímulo. Ou, talvez até antes disso, que eu acho que seria melhor ainda, você vai escutar os seus alunos. Então você vai dizer: bom dia pessoal, hoje eu estou aqui, nós vamos trabalhar com o conteúdo tal. Aí a pergunta: alguém aqui já tem algum conhecimento sobre esse assunto ou já ouviu falar deste assunto? E aí você vai esperar com que os alunos levantem, estimule-os a falar e você vai escutar. A partir daquilo que você escutar, você vai falar, dizer, registrar e mostrar o seu exemplo, né? O exemplo musical que você quer que eles escutem. Ou se não tiver um exemplo musical para que eles escutem, se você tiver que nessa fase da aula, dar uma aula mais expositiva de você falar, né, com eles, é importante que eles estejam prontos para escutar, né? E aí, prontos para escutar é sabendo sobre o que você vai falar. E às vezes a pergunta também que você pode fazer é: vocês gostariam de saber mais sobre esse assunto? Ou vocês têm a ideia para que é importante no seu aprendizado de música saber sobre este assunto? Então, a escuta tem a ver com diálogo nesse sentido, né? A escuta é um verbo muito importante em toda a aula, mas o diálogo é muito importante também. Porque quando o aluno dialoga com o professor, quando vocês conversam sobre um determinado assunto, o que acontece? Numa conversa, você estrutura o pensamento. Então, o aluno, quando conversa com você, quando a classe está envolvida numa discussão sobre o assunto que você quer dar, eles vão, ao mesmo tempo que eles estão te escutando e estão falando, eles estão organizando o pensamento. E aí, nesse momento, é legal que você, como professor, vá registrando as observações dos alunos. Até aquelas que podem não estar completamente certas, mas que precisarão ser complementadas ao longo da aula. Ou coisas que eles tenham realmente um engano total, porque às vezes o aluno tem uma determinada opinião sobre um determinado assunto que é completamente antagônica diante daquilo que você pretende ensinar. Ele tem uma percepção errada de um determinado conceito. Então aí é importante que você estabeleça o diálogo. Então o primeiro e talvez mais importante dos verbos a serem praticados numa aula de educação musical para que ela seja um sucesso, seja a escuta. Mas não é a escuta só do aluno, é a escuta do aluno e a escuta do professor, dos seus alunos também. Vamos falar do segundo verbo, que é tão importante quanto o primeiro, né? Para uma aula de educação musical ser um sucesso, ela tem que ter canto. É importante cantar. Esse é o segundo verbo. Cantar, é importantíssimo cantar com os alunos. Mas, da mesma maneira que você justificou que é importante eles escutarem os exemplos musicais que você está dando e está sugerindo, ou as coisas que você está dizendo, também é importante justificar por que é que você vai ensinar aquela canção. Por que é que aquela música tem que ser cantada pelo grupo? Então, por exemplo, é claro, se eu for ensinar hino, eu vou ensinar porque é uma atividade importante, cívica da escola, todo mundo tem que saber cantar o hino do seu país, a gente está aí no ano, né, que deveria acontecer as Olimpíadas, então, por exemplo, esse ano é um ano que cantar o hino é super importante, né? Porque não existe Olimpíada, não existe grupo de atletas de nenhum lugar do mundo que não cante o hino do seu país
e não cante adequadamente. Então assim, por que nós vamos cantar o hino? A gente vai cantar o hino porque o hino é importante, porque tem uma representação, não sei o que, vai ter jogos escolares ou vai ter Olimpíada, é importante que você saiba. Bom, você vai justificar o porquê que ele tem que cantar aquela canção. E se não for hino, se for uma canção pedagógica de 3 notas, a gente vai aprender a cantar essa canção, que é muito simples, tem só 3 notas ou tem só 2 notas. Por quê? Porque a gente está fixando o conteúdo X que eu quero que vocês percebam nessa música que vocês estão cantando. Então, porque quando eles cantam na aula de educação musical, eles não cantam para ilustrar simplesmente alguma coisa, mas eles cantam para fixar também o conteúdo e para perceber na prática aqueles conceitos que você está trabalhando. Então, cantar, quando a gente propõe para o aluno na aula de educação musical cantar, a gente tem que cantar também com um propósito pedagógico. E aí você vai poder usar vários tipos de canção. Eu citei a cívica, a pedagógica, que eu falei agora. Você pode falar da canção folclórica, você pode falar da canção regional lá da sua cidade. Você vai poder cantar diversos tipos de repertório, mas é importante que ele saiba por que ele está cantando aquilo. É claro que isso, o grau de profundidade dessas explicações que eu estou sugerindo que você dê tanto para o canto, para a escuta, quanto para o canto, né, e para o outro verbo que eu vou citar logo em seguida, o que eu pretendo que você faça é que você tenha que avaliar o grau de maturidade que os alunos têm para entender isso que você está explicando, né? Então você não vai ir lá com uma explicação ultra profunda para alunos do Fundamental 1 que não vão ter condição de entender determinada coisa. É diferente de eu estar dando aula para um professor, para um rapaz de uma universidade que esteja estudando educação musical e eu vou ensinar o porquê que aí o nível de explicação que eu tenho que dar sobre a importância daquela canção, se pedagógica, folclórica, seja lá qual for, cívica, né, o tipo de canção que eu vou usar, eu tenho que ter um nível de explicação mais profundo. Então é claro que a gente tem que saber avaliar até o grau de profundidade, mas mesmo os mais pequenininhos, a gente vai dar. Vamos cantar, vamos ver se a gente consegue perceber o som agudo e o som grave. Qual que é a parte da música que tem o som mais agudo? Qual que é a parte da música que tem o som mais grave? Estou trabalhando o canto para entender. Principalmente porque o canto, na aula de educação musical, às vezes é a única ferramenta que o professor tem. Tem escolas que não têm instrumentos musicais. Então, a gente usa o recurso do canto justamente para dar esses exemplos, para fazer música com os alunos. A gente precisa cantar. Se eu não tenho nenhum outro recurso, eu não tenho um instrumento para tocar, eles não podem tocar. E eu sempre falo muito da diferença, né, entre dar aula de música e dar aula sobre música. Quando a gente dá aula de música, quando a gente canta, a gente está cantando com um objetivo específico de estar percebendo junto com os alunos determinado conceito. Então, primeiro verbo escutar, segundo verbo cantar. E o terceiro verbo, não menos importante do que esses outros dois, é o verbo brincar. Com todas as idades, eu brincava com os meus alunos de educação infantil, quando eu dava aula de educação infantil, e também brincava com os meus alunos da universidade. E também brinquei com os meus alunos de terceira idade. O brincar, né, essa coisa da gente ter essa diversão na aula, esse jogo na aula, faz o quê? Faz com que o aluno saia daquele quadrado, daquela mesmice. Todo jogo arremessa, né, toda brincadeira arremessa o aluno ou aquele que brinca
para o universo da criatividade, para o universo da invenção, né? da alegria, do jogo. É super importante, porque quando a gente brinca, qual é a função do brinquedo na vida da criança? Não é aprender sobre... Quando uma criança brinca de casinha, né? Ela está brincando de quê? Ela está brincando de entender qual é o papel de cada um na família, quem faz o quê, como é que se organiza aquela casa, como é que se organiza aquela vida. Ela está aprendendo, ela está, mais do que aprender, ela está elaborando, ela está introjetando conceitos. A mesma coisa acontece com todos os outros setores. Quando a gente brinca com jogos musicais, com historinhas musicais, com joguinhos de memória musical, joguinhos de adivinhação de qual é a música, joguinhos de eu canto uma parte, você canta a outra, brincadeiras de roda, né? As brincadeiras infantis cantadas. Todas essas brincadeiras, elas podem ajudar, e com certeza ajudarão você a fixar um conteúdo. Então, o jogo, o brinquedo, a brincadeira é muito importante como recurso. Agora, imagina se você vá para uma aula de educação musical, você escuta uma coisa que você nunca ouviu antes, né? Um exemplo musical que você não ouviu, que é uma coisa nova para você, que vai imprimir, já é uma novidade. Aí você canta uma canção de um jeito diferente do que você canta no chuveiro, porque você está cantando, mas você está cantando porque tentando prestar atenção numa coisa que o professor falou, tentando identificar uma coisa que o professor falou, seja afinação, seja ritmo, seja andamento, seja o que for. Qual é o elemento musical que você está trabalhando com o canto? Poxa, já é diferente. E por último, você ainda brinca, você ainda joga, você ainda se diverte. Não pode ter receita melhor para o sucesso de uma aula de educação musical do que esses 3 elementos. Se você escutar, se você cantar e se você brincar com seus alunos, não tem como dar errado. A aula sempre vai ser legal. Agora, é claro que o tipo de canção que você vai cantar, o tipo de brinquedo que você vai sugerir e o tipo de escuta que você vai proporcionar tem que ser preparada. Não é porque você está levando uma música nova que eles vão gostar da música nova, mas o fato de não gostar da música que você levou não significa que é um elemento negativo na aula. Não é, porque gosto é uma questão pessoal. E a gente não está lá para julgar se é bonito, se é feio, se é bom. Não, a gente está lá para ouvir determinados elementos que compõem aquele exemplo que a gente está ouvindo, né? Porque a gente ouve coisas que não gosta, mas é capaz de reconhecer coisas interessantes dentro daquilo que você não está gostando. E a mesma coisa no canto. Quando eu levo uma música para as crianças ou para cantar uma música que tenha 2 notas para perceber o som agudo e o som grave, é claro que ela vai gostar mais da música mais elaborada, que ela brinca de roda ou que ela ouve na mídia, né? Ela fala, essa música é menos legal. Mas é menos legal por quê? Né? Essa música é muito boba, porque é muito, muito fácil. Mas é muito fácil porque ela só tem 2 notas. Então tudo bem. Tá percebendo que tem 2 notas. O duro é quando canta uma coisa inteira numa nota só e não percebe que só tem uma nota a música inteira. Então, na educação musical, a gente tem que estar sempre prestando atenção, né? No quanto é realmente importante a qualidade daquilo que você está levando para o aluno ouvir. E levar em consideração a faixa etária, o nível de maturidade, o tempo que você tem para executar essas tarefas dentro da sala de aula. Que não adianta também você começar e não terminar, você tem que dar o estímulo, então vai até o fim.
chega lá e termina. Então é importante, você pode até reapresentar essas coisas novamente numa outra aula, mas procure cada uma dessas coisas chegar até o fim. O que eu quero dizer? Não interrompa a escuta no meio, não interrompa o canto no meio e não interrompa o jogo no meio. Tudo tem que ser começado e terminado dentro da aula, para não gerar nenhum tipo de frustração, de ansiedade. E para terminar, converse com seus alunos sobre o que eles acharam, porque isso também vai te ajudar a escolher o teu repertório para as aulas que vão seguir. Então, para ter sucesso, vamos escutar, cantar e brincar em toda a aula de educação musical. Se você gostou, deixa lá o seu recadinho no By Cristal Veloso, no Instagram, no Facebook, no nosso canal no YouTube. Eu vou ter muito prazer em responder. Se você tiver mais alguma coisa que você queira me perguntar, deixa lá, para a gente conversar um pouco mais sobre as suas aulas de educação musical, tá bom? Vamos falando então. Até a próxima.